Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Estamos aqui numa rua bem acidentada, na Lapa, né? Sua mãe tem... Não, como que era? Da Lapa? Tinha alguma coisa da Lapa. Sei que é na Lapa, não sei, enfim, mas eu tô aqui na Lapa, vim deixar a Renata Said e estou voltando para a minha humilde residência lá em Cajamar. Então, já, o ruído, nem sei se tá saindo ruído aí, mas aqui pra mim tá bem incômodo, porque pensa numa rua remendada, viu? Nossa senhora. Pronto, agora aqui parece que o asfalto tá melhor. E já vai chegar na Anguera, vai ficar aquela delícia que a gente tá acostumado. Pois é, e tem esse ar de retorno, né? Eu estou voltando à nossa origem, né? A nossa origem, que é gravar o episódio cometendo uma infração de trânsito, que é gravar enquanto eu dirijo, mas já queria adiantar aí as autoridades competentes, adiantar as com o A com crase, tá? Então quero adiantar para as autoridades que não estou cometendo, embora pareça muito que eu estou cometendo infração de trânsito enquanto eu gravo isso aqui, saiba que eu não estou com o celular na mão, entendeu? Eu estou usando o microfone, estou com as duas mãos no volante na posição de 10 para as 3 da tarde, que é a posição que, na verdade, no relógio, 10 para as 3 da tarde e 10 para as 3 da manhã é a mesma posição, né? Então, não sei porque eu falei da tarde, mas enfim, vamos falar do show? Vamos falar do show, Diogo. As pessoas estão aqui para falar e ouvir sobre show. Eu vou passar nesse farol aqui, todo mundo tá passando? No farol vermelho? Vamos, meu filho? Ou não? Vamos sim, porra. Confia, meu guerreiro. Quer ver que tem radar e eu passei que nem um idiota num farol vermelho pode 3 segundos? Enfim, vamos falar do show. Hoje aconteceu o show número 446, lá em Jundiaí. E foi um show, daqueles shows que a gente pensa que vai ser ruim. E aí eu não sei, aí é uma incógnita. E eu deixo para quem é mais inteligente responder essa questão. Será que a gente joga a expectativa tão lá embaixo, que aí quando o show não é um fracasso completo, a gente acha que foi bom, ou na verdade o show foi bom mesmo? Eu não sei. Então hoje foi isso, porque era um lugar aberto assim, não tinha muita gente, a galera tava meio, até que tinha bastante gente, mas tava espalhado, mas cabia muito mais gente assim, e tava muito espalhado, a galera muito longe, um lugar aberto. Então, mano, tava meio estranho. O som era muito bom, isso eu não tinha o que falar. E a luz também não tava lá essas coisas, tava meio claro, sabe? Não tava com a condição boa. O palco era um pallet. Eu acho que eu vou contar o meu sucesso quando eu tiver há 1 ano fazendo shows sem pisar num pallet. Acho que essa vai ser minha medição de sucesso. Não vai ser dinheiro, não vai ser seguidores no Instagram. Vai ser assim, ó. Caraca, eu estou há 6 meses sem fazer um show num pallet. Falar, caralho, acho que deu certo. Entendeu? 1 ano. Quando eu tiver 2 anos, 2 anos sem fazer show num pallet, eu falo, acho que agora deu certo. Não sou mais um open mic, né? Mas sobre o show era isso, cara. Eu não falei nada, né? Mas foi um show legal. Eu fiz o MC voltando. Dessa vez eu entrei entre todos os comediantes, porque só tinham eu e mais 3. Então fiz 3 entradas. Em 3 fiz o oba. Entrei, fiz o oba, chamei o primeiro, voltei, chamei o segundo, voltei, chamei o último, que foi a Renata. E foi um show legal, assim. Teve algumas partes. Peraí, que eu já sei de onde tá vindo o barulho. O teto tá aberto aqui, peraí. Acho que pra vocês não mudou nada, né? Pra mim mudou. Se vocês não sei se tá incomodando aí quem tá ouvindo, mas tá rolando um Charlie Brown por trás, que lá no passado eu gravava assim, com o som do rádio tocando música e eu falando, que eu não tinha trilha, então eu usava assim, sabe? E aí eu parei de fazer isso, sabe por quê?
Porque eu tive uma época um editor nesse podcast, que era o Leonardo Vidoni. E aí ele fazia edição e ele falava, mano, para de ouvir música. Eu coloco a trilha aqui, porque você ouve a porra da música e aí o corte fica todo esdrúxulo. Então não ouve mais essa merda. Aí eu parei de ouvir música gravando e nunca mais eu voltei a gravar. Por que agora eu tô ouvindo? Porque eu acho bonitinho, um ruidinho assim de fundo, e eu tenho muita preguiça de editar o áudio e botar trilha agora que o Spotify acabou com essa merda. Então eu vou deixar a musiquinha rolando aqui, depois eu vejo. Se ficar muito ruim eu não faço mais, tá? Depois você me fala se incomodou demais. Beleza? Agora o que mais tem do show? Então hoje, lembra que alguns episódios pra trás eu falei assim, eu não vou me podar mais. Eu gosto de ofender, eu vou ofender. Aí, mas eu falei, não, mas também não pode, né? Não vamos também exagerar. Aí, tô lá fazendo show, bem de frente ao palco, perguntei, alguém nunca foi no show de stand-up? Um anão levanta a mão. Aí não tinha como, né? Aí eu fui lá e fiz comentários nanofóbicos, né? A respeito do anão, que, em minha defesa, tinha 1,5 m de altura. Então não era um anão. Inclusive foi isso que eu falei pra ele. Eu falei, caralho, você podia ser o maior anão do mundo, mas na verdade você é o menor ser humano do mundo, né? E aí teve mais algumas ofensas, né? Mas ele tava gostando. Inclusive na última entrada eu não aguentei e eu falei pra ele o seguinte, você se importaria, Vini, que ele é meu amigo agora. Eu falei, Vini, agora que nós é amigo, você se importaria de vir aqui no palco e sentar no meu colo pra gente fazer o número de ventríloco? E aí ele deu risada e falou, aí também já é demais, né? Eu falei, realmente, mas eu precisava perguntar. Eu não ia conseguir dormir se eu não tivesse... se eu não pensasse, né? Não ia conseguir dormir pensando nisso. Eu falei, e se ele aceitasse? Ia ser muito bom. Também ofendi... cara, ofendi todo mundo que tava lá. Então foi um show completo, 10 de 10. Ofendi todas as mesas. Na hora que eu falei assim, caralho, eu tô ofendendo todo mundo. Não ofendi essa mesa aqui, mas não vou ofender não, porque vocês têm cara de bandido. Falei pra 2 caras. Aí eu falei, caralho, acabei ofendendo mesmo. Aí todo mundo deu risada, a galera dava risada. Mesa 3 cuspiu o tomate da pizza marguerita. Sobre o show era isso, cara. Foi um show legal. Eu acho que ainda tava bem nervoso. Depois, tipo assim, cada vez que eu voltava, acho que eu tava um pouco melhor. A segunda entrada foi a melhor de todas. A última eu me perdi muito. Sabe o que aconteceu hoje? Eu me perdi total, assim, porque eu falei de Morato. Aí a piada é tipo assim, não é nem piada, mas é uma piada, né? Que eu falo assim, mas eu peço uma salva de palmas, falo, mas eu, batalhei e saí de Morato. Aí a galera, aí eu falo, agora eu moro em Cajamar. Não é uma piada, mas é uma fala que eu faço, né? Aí, no que eu falei de Morato, a mulher riu muito. Eu falei, é de Morato. E ela falou, não, de Cajamar. Eu falei, aí, agora você cagou minha piada, hein? Cagou a próxima que eu ia falar. E aí, eu podia ter seguido e falar alguma coisa assim, sabe? E aí eu me perdi todo, assim. Então, isso na primeira entrada foi bem ruim. Mas até que no final, acho que não foi tão ruim. Aí a segunda foi melhor. E a terceira foi um pouco diferente. Mas não foi ruim também. Então, no frigir dos ovos, estamos voltando para casa com os 3 pontos aí, né? Graças a Deus e a minha família e ao professor, né? Então é isso. E eu queria falar para vocês agora, vai começar um quadro novo, que é o Contos Moratenses. Então tem os contos metalúrgicos, que é da época da metalúrgica, mas eu queria contar aqui hoje uma história da minha época de juventude, lá nos confins da Rua Lindóia, Vila Suíça, Francisco Morato, CEP 07790. Caralho, eu esqueci meu CEP de Morato. 07790 050. Sei lá, esqueci meu CEP, também não faz a menor diferença eu falar meu CEP aqui, né? Mas enfim, essa história aconteceu lá mesmo na Rua Lindóia, na rua que eu cresci. E eu vou tentar ambientar pra vocês da melhor forma possível, porque eu tô lendo Mark Twain. E eu percebi que, tipo assim, eu acho legal de escrever, porque você consegue imaginar a cena do jeito que tá. Mas não gosto tanto também. Tem hora que ele descreve tanto que eu falo, meu amigo, fala logo o que aconteceu. Eu não quero saber a cor da parede do intestino do cavalo do bandido.
Fala o que aconteceu, cara. Eu quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber esse tanto de detalhe. Deixa eu completar algumas lacunas no meu cérebro. Eu falei isso pro Mark Twain. Você acredita? Falei pra ele. Então eu quero ambientar, mas também vou deixar vocês preencherem lacunas aí. Então, essa história se sucedeu ali nos meados dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu tinha mais ou menos entre 12 e 14 anos, mais ou menos. E aí o que aconteceu, cara? Tinha um cara lá na nossa rua, que ele era um amigo itinerante da rua. Como assim? Lá na rua a maioria da galera tinha pai. Inclusive eu tava lembrando disso e eu percebi que a maioria dos pais era pedreiro. Tinha muito pedreiro lá na minha rua. Médico, zero. Engenheiro, zero. Advogado, mas pedreiro, tinha muito pedreiro lá na minha rua. Por isso que as lajes eram boas, porque era lá, geralmente hoje em dia é 3 pedreiros, 40 curiosos. Naquela época era 40 curiosos e, aliás, 40 pedreiros e inclusive o churrasqueiro era pedreiro também. Que tá com dor nas costas ali é pra churrasqueira. Mas enfim, a maioria dos meus amigos tinha pai. Os que não tinha pai, já tinha morrido o pai, ou então não tinha pai mesmo, tá ligado? Ninguém perguntava. Falou, cadê o pai de não sei quem? Fala, morreu. Ou, cadê o pai de não sei quem? Puta, esse aí não tem pai não. Morreu? Não, só não tem. Abandonou, né, que chama. Aí, enfim, mas a maioria tinha pai. Aí, tinha um rapaz lá, o nome dele, confesso que eu não lembro, mas o apelido dele era Cebinho. Aí o Cebinho, também não faço ideia, não sei, acho que eu nunca soube o nome dele, eu sempre chamei de Cebinho. Aí o Cebinho, ele era itinerante, por quê? Porque ele era um dos poucos que tinha pais separados, mas que ainda convivia. Então ele ia passar as férias lá na casa do pai dele. Então nós via ele era nosso amigo, mas não estava lá direto. Então ele morava em algum lugar e ia para lá. E nessa época, era na transição de jovem para adolescente ali, o Cebinho, ele era uns 3 ou 4 anos mais velho que eu. E aí o Ricardo Bocão era também 3 a 4 anos mais velho que eu. Aí, determinado dia, jogando bola, o Cebinho ele era diferente, porque ele, como ele saiu de lá, ele teve outras vivências. Nós sempre viveu com nós mesmo. Então ele era mais pra frente, era mais ligeiro que nós. Porque Morato tem fama de ser perigoso, mas era meio que uma roça, assim. E o Cebinho acho que foi pra Zona Leste, sei lá. E aí o Cebinho foi treinado pelas mãos do Seisei Bigode, lá na cidade de Tiradentes, talvez. Então ele voltou malandro, então voltou folgado e malandrão ali. Aí, o que aconteceu? Um dia saiu uma treta lá na rua e nós estávamos acostumados com briga, porque nós estávamos vindo, ainda ali eu era criança e tal, então tinha briga, mas eram as brigas que ninguém se machucava de verdade, sabe? Ficava com uns vergão, uma dor na hora, mas ninguém se machucava, assim, ninguém tirava sangue do outro. E aí, meu amigo, nesse dia, acho que foi a primeira briga de machucar que eu presenciei. Que eu confesso pra vocês que eu não lembro da briga em si. Os fatos que sucederam após a briga apagaram o brilho intenso e maravilhoso de uma porradaria genuína juvenal. Aliás, juvenal não, juvenil. Juvenal é foda. Juvenil. E aí o que acontece? Vai vendo, rolou a treta. Eu não lembro da porradaria cantando solto em si, mas lembro do Ricardo zoado. Eu falei, caralho, o Cebinho, realmente o mestre Seisei Bigode ensinou o nosso menino Cebinho. Cebinho não é mais Cebinho, hein? Agora eu vou chamar ele de Senhor Cebinho, porque ele estragou o Ricardo. Tá ligado? Não chegou aí pro hospital, assim, mas, mano, sangrou. Sabe quando fica uns caroços nos lugares que você nem achava que dava pra fazer? O maluco fica com um caroço na testa. Ele tava assim, mano, o Ricardo tava zoado. O Ricardo parecia ele parecia um carro que lutou contra o Ryu e o Ken na mesma briga, sabe? O Cebinho estragou o Ricardo. Beleza. O Cebinho foi pra sua casa, o Ricardo foi pra sua casa e o bafafá ficou na rua. E aí nós tava ali comentando. E os caras, porra, você viu, comentando mesmo, você viu aquela hora que teve o jab, não sabia termos, né, na época não tinha UFC, mas falou, porra, e não sei o que, né, falando disso, né, da treta e tal, não sei o que. Nisso, caiu a noite, o sol foi acalentar as pessoas do Japão
e nós ficamos sob a luz do luar. E aí chegou o pai do Ricardo, que adivinhem, era pedreiro, de verdade. Ele fez o piso lá de casa, era bom, pedreiro bom ele. Aí o Vicente, o nome dele. Aí o Vicente chegou e entrou pra casa. E aí nós já ficou naquele, né? Falei, ixi, agora o Vicente vai ver, hein? Vai ver o que fizeram com o Ricardo, Bocão. E agora, né? Vamos ver, que nós ficou na expectativa, né? E aí nós ficou ali, naquela expectativa. Aí entrou. E aí, mano, passou, sei lá, 2 minutos que ele entrou. Eu imagino que foi assim, ó. O Ricardo, o Vicente entrou, viu o Ricardo e falou assim: meu Deus do céu, meu filho foi atropelado por uma Scania. Aí o Ricardo falou: não, foi o Cebinho. Aí o Vicente falou: o quê? O Cebinho fez isso com você? Vou lá resolver essa treta. E aí ele saiu da casa dele. E nisso nós estava lá e ele saiu bravo e nós falou: eita porra. E nós não foi atrás. Entendeu? Mas nós ficou ali na expectativa, né? Falou: eita porra, será que ele vai? Porque o boteco ficava pro mesmo caminho. E pedreiro gosta também de chegar em casa e tomar uma pinguinha, né? Então nós ficou nessa: será que ele vai pro boteco? Na Meire? Ou será que ele vai no Cebinho? E nós ficou ali. Nisso, meus amigos, passou mais alguns minutos. O ponteiro mais rápido do relógio de ponteiro deu algumas voltas em seu próprio eixo. E nós lá esperando. Dali a pouco, senhoras e senhores, ele não foi na Meire, ele foi no Cebinho. E vocês não sabem, Vicente voltou tal qual o Ricardo, tão estragado quanto. O Cebinho deu um pau no filho. O pai foi ali, né, honrar a sua família, seu sangue, e voltou. Não voltou pior não, mas voltou tão arregaçado quanto. E aí sim, aí eu falei: porra, eu acho que eu vou perguntar o nome do Cebinho. O primeiro pensamento foi: eu acho que eu não vou mais chamar de Cebinho, não. O Cebinho virou uma lenda. Eu lembrei dessa história porque eu encontrei um amigo meu que eu não via há 20 anos. E aí ele falou: viu o Ricardo? E aí eu falei: pô, o Ricardo lembra do Cebinho? Ele falou: porra, eu não lembro. Eu e meu irmão nós comenta direto disso aí. O Cebinho bateu no filho e no pai. Essa porra deve ser até pecado. Caralho, o Cebinho tinha uns 16 anos. Ele bateu num pedreiro, vocês acreditam? Caralho, aí vai vendo a história. Você pensa que a história acabou? Não. O Ricardo e o Vicente moravam numa casa dessas... lá em Morato, uma outra ambientação necessária para continuar essa história. Em Morato haviam duas, na minha rua especificamente, né? 2 formas de casa. As casas lado par, lado esquerdo, para quem vai sentido ao pôr do sol, né, o lado par, eram para baixo, porque era o barranco descendo, a rua era aqui, tinha um barranco para baixo, a galera cavava o buraco e fazia a casa embaixo. O lado direito era para cima, o lado ímpar, lado do sol nascente. Eu morava de favor na casa do meu tio para baixo. Depois meu pai construiu a casa que eu morei da adolescência até eu me casar para cima. Eu morei dos 2 lados. Mas o do Ricardo era para baixo. Vamos se atentar aqui. E aí o que os caras faziam? Eles cavavam e faziam a casa lá embaixo, uns 4 andares para baixo. Porque aí ele vinha se aproximando da rua e fazendo mais casa para alugar depois. Que o pobre, ele é precavido, entendeu? Ele já vai pensando no aluguel, nos filhos que vai fazendo, e aí vai fazendo casa para cima. Em uma dessas casas, que o Ricardo nessa época morava lá embaixo na última, construiu uma de cima, e nessa casa de cima morava a irmã do Ricardo e o seu esposo, Totonho. O Totonho, ele era quase do tamanho do Vini, ele tinha 1,60 m mais ou menos. E aí a gente tá lá comentando a treta dupla e falando: meu Deus, o Cebinho é um monstro. Será que ele tá estragado também? No outro dia, vou dar um spoiler. No outro dia eu vi Cebinho intacto, meus amigos. Ele não despenteou o cabelo. O Cebinho realmente era uma lenda. Aí vai vendo, o Cebinho, nós tá lá, né? Ainda comentando, fala: caralho, o Cebinho bateu no pai também, tá porra. Nós tava ali, né? Mano, imagina, nós tava alvoroçado. A gente tava, tipo assim, a gente não era exatamente feliz a palavra. A gente ficou exaltado. Porque não é feliz, mas
porra, você sabe, quando acontece uma coisa diferente, acontece uma coisa diferente na gente também. Vocês sabem, fugiu da rotina, entendeu? Aí nós ficou ali naquela, né? Aí nós comentando, caralho, Sebinho, babá. Aí daqui a pouco, vem Totonho voltando do serviço. Totonho não era pedreiro, já era da nova geração, mas era adulto já. Inclusive já tinha 2 ou 3 filhos com a irmã do Ricardo. Vem Totonho caminhando. Aí nós já parou ele e falou, Totonho, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o quê? Eu falei, o Sebinho deu um pau no Ricardo jogando bola. Aí ele falou, sério, mano? Puta que pariu, não sei o quê. Meio que tipo assim, ficou bravo com o Sebinho, né? Aí falou, não acabou não. Seu sogro foi lá. Aí ele, então aí vingou. Ele falou, não. Seu sogro voltou tal qual o Ricardo, tão estragado quanto. Aí ele falou, eita porra, não sei o que. Ficou bravo, né? Porra, bateram no seu sogro. Ele falou, e aí, Sebinho? E aí, Totonho? Você vai lá? Ele falou, mas nem fudendo. E deu risada e falou, eu não. Se os dois não deu jeito, eu vou lá, eu sou da paz. Totonho virou pacificador na hora. Porque, meu amigo, não tinha o que ele fazer também não. Porque se o pedreiro, que era uma estatura normal, voltou pra casa tal qual um Chevette hatch batido, você imagina o Totonho. Então o Totonho fez bem aquele dia. O Totonho mostrou que o homem sábio, ele aprende uma vez. O homem inteligente, eu não sei como que é o provérbio, desculpa, eu achei que ia vir aqui e não veio. Mas enfim, essa é a história, o conto moratense de hoje. Espero que vocês preencham as lacunas aí, né? E meio que já tá implícito de saber que Sebinho não deu certo, né? O cara, quando é jovem, muito valente assim, uma hora ele acha mais... Tô brincando, né? Podia, né, falar que o cara morreu, sei lá, não sei. Ele só não foi mais. Depois de um tempo ele parou de ir lá na casa do pai, né? Ficou adulto, aí não tem pra que ir na casa do pai. Aí nós não perdeu o contato com o Sebinho, nunca mais ouvi. O pior que não dá nem pra mim pesquisar. Tem como entrar no Instagram e procurar Sebinho. Sebinho Porrador, será que... Sebinho Porrador 234. Então não tem como, nunca mais eu vou ver Sebinho. Mas essa história aí me serviu pra me deixar ligeiro. Então, toda briga eu sou o cara do deixa disso. Eu sou o cara, não, porra, por que isso, pô? Eu já vi o jeito que o Ricardo ficou, eu não quero ficar daquele jeito. E aí depois disso nunca mais tomei um soco na cara, você acredita? Nem antes, tá? Não, já tomei soco na cara, mas depois disso nunca mais. Realmente, valeu. Muito obrigado, Sebinho, você moldou meu caráter aquele dia. Tá bom? Eu queria falar, cara, é uma onça atravessando a rua. Toda vez que eu ver um cachorro atravessando a rua, eu vou fingir que eu pensei que é uma onça. Mas é que dessa vez eu não sei não, viu? Agora eu sei, é realmente um cachorro. Caramelo. Enfim, o que eu ia falar? Eu queria falar o seguinte. Silvio Santos morreu, é foda, né? Silvio Santos morreu, todo mundo tá sabendo. E eu queria deixar minha homenagem ao Silvio Santos, o maior comunicador que essa terra de meu Deus já viu, né? Acho que é unânime, ninguém tem coragem de falar um A contra o Silvio Santos. Ele realmente foi um cara foda, assim. Mas eu já era muito fã dele, sempre fui. Mas tem um vídeo que eu vi dele uma vez, que foi o que me fez ser mais fã dele até hoje, que é um vídeo que ele assume que foi sorte. Eu acho isso muito impressionante, porque geralmente o cara que deu muito certo e aí tá sendo entrevistado ou algo assim, ele nunca assume que é sorte, entendeu? Ele sempre fala que é esforço, é batalha, uma dica pra... Porra, não desista. Você tem que, com esforço, você consegue tudo. Não consegue porra nenhuma. Quer dizer, porra nenhuma não, você consegue. Entendeu? É tipo assim, ó. É que existe uma mania, uma dualidade de que ou é 8 ou é 80. Entendeu? Ou é sorte ou é esforço. Não é isso. Na verdade, se o cara tem muita sorte e zero esforço, não acontece bosta nenhuma. Se o cara tem muito esforço e pouca sorte, acontece... Ele fica menos na bosta, com certeza. O que você pode controlar... Vamos voltar agora. Pera aí, rapidinho. Vou botar a cara aqui. Obrigado. É nóis. Vamos lá. O esforço, ele é a única coisa que depende de você.
Entendeu? A sorte não, mas o esforço depende de você. Você só pode fazer o esforço, mas não se frustre se você se esforçar muito e não acontecer bosta nenhuma. Entendeu? Muita gente, a maioria das pessoas se esforça, trabalha tanto quanto, com tanta paixão. A maioria não, vai. Mas muita gente trabalha com tanta paixão, tanto talento e todo o resto que o Silvio Santos tinha. Mas não acontece as coisas específicas que aconteceram com ele e ele vira, porque isso aí é uma coisa também. Tipo assim, não tô falando mal do Silvio Santos, meus amigos, mas quando fala assim, ele era camelô, nós tem na cabeça o quê? Um maluco fudido, tá ligado? Que foi ser camelô. E na verdade não é bem assim. Entendeu? Ele não era um maluco fudido. O pai dele não era fudido. Tá ligado? Não tira o mérito. Não tô falando que, só porque era rico. Mas também não era bem assim, né? Não é o cara que era... Não tinha porra nenhuma e só sobrou ser camelô. Não é bem assim. Mas enfim, eu virei muito fã do Silvio Santos quando ele falou isso. Quando ele assumiu que é sorte. O cara ainda falou assim, mas não é muito trabalho? Aí ele falou assim, não, com certeza, eu trabalhei pra caralho. Mas eu tive sorte. Muitas pessoas trabalharam tanto quanto eu e não tem a porra de um canal de televisão. Então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. E Silvio Santos, muito obrigado pelo seu legado. Eu adorava você, viu?